Então, assim, 7h já tá todo mundo aí. Daqui a pouquinho eu já vou fazer a chamada de vocês, tá? Aí fiquem bem atentos para responder, né? Quem tiver microfone, usar o microfone ali ou via chat. Então, quem lembra aí o gênero textual que nós estamos estudando? Qual seria o gênero textual? Ninguém lembra o gênero textual que a gente está estudando? Entrevista? Entrevista, E aí hoje eu vou passar para vocês uma entrevista feita com áudio do Maurício de Souza. Quem sabe quem é o Maurício de Souza? É o criador da Turma da Mônica. Isso, é o autor da Turma da Mônica, muito bem. E aí nós fizemos até a leitura na aula passada, vocês lembram disso? Isso. E aí, qual é o personagem que ele criou que ele mais se identifica? Quem lembra? Que a gente leu na aula passada. Chico Bento? O Chico Bento, Então agora eu vou passar ali para vocês o áudio da entrevista dele. É aqui na plataforma Positivo. E aí a gente vai fazer como se fosse um teste ali para ver se as informações que vocês ouvirem bata com as alternativas ali que tem que escolher sobre o conteúdo da entrevista, tá? Então, quero que vocês fiquem bem atentos, aí vocês vão me falar se vocês vão conseguir ouvir o áudio. Dá pra compartilhar o som também, né? Aqui, né? Ah, tá, já tá aqui, compartilhar áudio. Dá sim. Estão enxergando a minha telinha? Pessoal, alguém fala comigo, por favor? Estão enxergando a apostila, gente? Estou enxergando, mas não tem um som. Ah, não começou nada ainda, calma. Ah, tá. Tá. Professora, eu ainda não tenho o livro de apostila 3. Você ainda não tem? Não. Tá. Aí a gente faz o seguinte. Eu vou... As atividades nós iremos ler aqui, né? E aí qualquer coisa eu copio algum enunciado ali no chat. A gente vai adaptando da maneira que dá, tá bom? Ok. Como que você tá fazendo nas outras disciplinas? Eu tô escrevendo o que eles estão passando e depois eu vou passar pro livro. Sim. Mas alguns ainda não começaram. Estão na apostila 3. Então tá. Só um pouquinho, tá, gente? Ó. Então, prestem atenção. Agora você vai ouvir um trecho da entrevista que Eduardo Tramarim fez com Maurício de Souza. Preste atenção na forma como as perguntas foram elaboradas pelo jornalista e como foram respondidas pelo criador da Turma da Mônica. Então, aqui tem a faixa, são 3 faixas, tá? Com perguntas e respostas. E aí, depois, tem essas questões aqui, ó. São 4 questões. Na verdade, são 5 questões de assinalar. E tem 2 questões aqui que são discursivas, né? Então, eu vou colocar para vocês ouvirem. Aí, vocês vão prestar bastante atenção. E depois, nós iremos responder aquela, né? Que vai de acordo com o que ele falar. Certo? Pessoal, estão ouvindo? Eu vou colocar o áudio aqui
E aí eu gostaria que vocês me avisassem, né, se estão ouvindo aqui o Maurício, tá? Prestem atenção então. Lá vai. Gibis ensinaram a ler, a escrever e a entender melhor o mundo. Estão ouvindo? Sim, sim. Ah, então tá. Tá travando alguma coisa ou não? Não. E sobre histórias em quadrinhos e a influência que exercem sobre crianças e jovens, eu converso no Gente de Cultura com o quadrinista Maurício de Souza. Maurício, você criou vários personagens, a Turma da Mônica, Cebolinha, Cascão e muitos outros. Quando você começou a ler, você já lia história em quadrinhos? Eu aprendi a ler nas histórias em quadrinhos. Antes de entrar na escola, eu estava lendo, estava acompanhando as aventuras do Mandrake, Fantasma, Tarzan e tudo mais. E, logicamente, quis fazer as minhas histórias. Sonhava, né? Um dia eu vou fazer minhas historinhas. E tanto ler, tanto treinar desenho, ser incentivado pela família, pais e tudo mais, eu decidi que ia fazer e consegui fazer. Cheguei até isso. Precisei me preparar bastante e, principalmente, eu precisei ignorar a dúvida que havia, tanto por parte dos editores, jornais, de que história em quadrinhos do Brasil não ia funcionar. Eu simplesmente ignorei essa parte e fui em frente, montei um esquema que está funcionando até hoje. Já vou colocar todas, tá? Porque as perguntas ali, elas se referem a... Não é uma pergunta para cada faixa, tá bom? Vou colocar todas. Aí qualquer coisa, se precisar voltar e repetir, eu repito. Gibis ensinaram a ler, a escrever. Maurício, o mundo digital, o que está mudando as histórias em quadrinhos? O mundo digital está virando o outro mundo, onde a gente pode utilizar também as histórias em quadrinhos. E, naturalmente, é um tema para usarmos também nas histórias em quadrinhos. Então, é uma soma. Não é inimigo, não é algo que veio ameaçar, nem nada. É algo que veio para compor, para nós podermos utilizar mais ainda a criação do desenho, de conteúdos, tudo mais, com outras possibilidades e outras plataformas de comunicação. Fala um pouquinho agora dos projetos que você está desenvolvendo aí de histórias em quadrinhos nesse momento. Estamos lançando agora, né, inclusive, histórias em quadrinhos no Brasil, mas em outros idiomas, né, em espanhol e inglês, que é a nossa contribuição para as escolas de línguas aí terem uma ferramenta a mais para poder interessar os alunos de uma maneira lúdica, gostosa, agradável, com personagens que a criançada conhece. E está sendo, felizmente, está sendo um sucesso para a nossa editora. Vamos fazer isso lá fora também, em outros países. Estamos fazendo desenhos animados. Finalmente chegamos com preços acessíveis, né, para as televisões abertas. Na fechada nós já estamos com o Cartoon Network. Estamos fazendo parques temáticos novos, planejando parques temáticos novos, depois que saímos da Eldorado em São Paulo. Estamos planejando desenhos de longa-metragem, com Chico Bento, com Horácio, e temos esse sucesso espetacular da Turma da Mônica Jovem, que foi criada para a garotada de 15, 16 anos e está fazendo o maior sucesso também junto à criançada de 7, 8 anos. Inclusive com planos para publicarmos também no exterior esse material. E temos vários países publicando nosso material. Só entre Mônica e Ronaldinho Gaúcho nós temos mais de 30 idiomas diferentes com as nossas histórias. É uma onda verde e amarela gostosa que estamos estendendo aí em volta do mundo. Então, conseguiram ouvir ali, né? Aqui, na primeira pergunta, é o seguinte. No primeiro trecho, Maurício de Souza diz que recebeu um aviso, mas que não o seguiu. Que aviso foi esse? Letra A, que ele deveria aprender a ler com os quadrinhos. B, que seria impossível criar histórias em quadrinhos no Brasil. C, que não era possível aprender a ler com histórias em quadrinhos. Ou D, que sua família o abandonara. Então, qual será que deve ser a alternativa? Que ele não ganharia sucesso no Brasil com os quadrinhos? Então,
votem ali em qual que vocês... Quem que votou aqui na B? Quem que falou agora? Pedro. Pode repetir o Pedro? Seria B. Tá, mas quem que tá falando comigo que eu não sei? Sou eu, Pedro. O Pedro, tá. Então, quero mais. Quem mais? Todo mundo concorda com o Pedro? Votem ali no chat. Vou olhar ali, tá? Vou olhar ali. Então, a primeira ali acertaram, né? Que foi a B. Aí agora estão dizendo qual que ganhou, A ou C? A. A? Ih, a galera do C que tinha ganhado. E falei. Quem que tinha falado ali que era C? Foi Pedro? Galerinha. 3. No segundo trecho, observe o modo como o entrevistador faz a pergunta. Maurício, o mundo digital, o que está virando as histórias em quadrinhos? Nessa construção própria da fala, parece que falta algum elemento, mas o entrevistado a compreende. Sobre o que o entrevistado perguntou? Sobre a história dos quadrinhos? Se Maurício de Souza usa novas tecnologias na sua vida pessoal? Sobre a relação entre privacidade e mundo digital? Ou sobre a relação entre quadrinhos e mundo digital? Professora, pode repetir? Tua voz lagou bem no final. A minha voz tá? Então, assim, na 3 está perguntando o seguinte. No segundo trecho, observe o modo como o entrevistador faz a pergunta. Maurício, o mundo digital, o que está virando as histórias em quadrinhos? Nessa construção própria da fala, parece que falta algum elemento, mas o entrevistado a compreende. Sobre o que o entrevistador perguntou. Letra A. Sobre a história dos quadrinhos. B. Se Maurício de Souza usa novas tecnologias na sua vida pessoal. C. Sobre a relação entre privacidade e mundo digital. Ou letra D. Sobre a relação entre quadrinhos e mundo digital. Qual que vocês acham? A galerinha ali tá colocando letra D, né? Qual será? A maioria colocou D, eu acho, né? D. Então, vamos assinalar aqui a D. Uhul! O entrevistador quer saber como é a relação entre quadrinhos e o mundo digital. Agora é a 4. O que Maurício de Souza respondeu ao que foi perguntado? Marque a opção que sintetiza a resposta dele. Sintetizar quer dizer resumir, tá? Eu sei que vocês sabem, né? Mas só para dar uma... E aí, gente, qual que vocês acham? Então, vamos lá. Letra A. Que o digital não é uma ameaça aos quadrinhos, mas sim uma oportunidade. Então, isso mesmo. Aí, a 5. Observe a fala do entrevistado nesse trecho. Fala um pouquinho agora dos projetos que você está desenvolvendo aí de histórias em quadrinhos nesse momento. Nessa pergunta, há várias marcas que são próprias da oralidade. Que marcas são essas? Aqui saiu um R, né? Um errinho de digitação. Então, que marcas são essas? Aí, no caso aqui, ó, então aqui tem alguns termos que é comum usarmos na maneira de falar, né? Mas não é correto escrever dessa maneira. Então, que termos seriam esses? Que seriam as marcas da oralidade. Fala um pouquinho agora dos projetos que você está desenvolvendo aí de histórias em quadrinhos nesse momento. Que termos seriam esses, meus queridos?
os termos que não estão certos. Sim, mas é para vocês falarem qual é a palavra que não é correto escrever da mesma maneira que fala. Vou fazer a pergunta de outro jeito para vocês entenderem melhor. Oi? Você tá? Isso, agora foi. Não se fala C na escrita, né? É você. É isso? Opa. E aí o tá como que fica? Ai, não, mas eu tenho que colocar do jeito que tá ali. É o C e qual a outra? Que o você tá. está. Seria está, né? Muito bem. Então, vamos para a próxima aqui, é 6. Nesse trecho, o entrevistador não faz exatamente uma pergunta, mas uma solicitação. Como ficaria a fala do entrevistador no formato de uma pergunta direta? Aqui nessa pergunta aqui, no caso, né, que estaria entre aspas, como que ele não faz exatamente aqui uma pergunta, mas como que ficaria a fala do entrevistador no formato de uma pergunta? Como você está desenvolvendo as histórias em quadrinhos nesse momento? Como você está desenvolvendo as histórias em quadrinhos nesse momento? Poderia ser, Alguma outra possibilidade? Como seria? Como que você falou? Como você está desenvolvendo as histórias de quadrinhos nesse momento? Opa. Quem respondeu para a prof? Foi a Vitória? Não, foi a Maria Eduarda Beal. A Duda. A Beal é Eufrásio, né? É. Aqui eu tenho que copiar um ponto de interrogação, que o meu teclado, gente, não funciona o ponto de interrogação. Vocês acreditam nisso? Fala sério, né? Tenta clicar shift e o botão. Identifique as marcas da oralidade que podem ser observadas na resposta dada pelo entrevistado. Estamos lançando agora, né? Inclusive, histórias em quadrinhos no Brasil, mas em outros idiomas, né? Em espanhol e inglês. É nossa contribuição para as escolas de línguas aí terem uma ferramenta a mais para poderem interessar aos alunos. Uma maneira lúdica, gostosa, agradável, com personagens que a criançada conhece. E isso, felizmente, está sendo um sucesso para a nossa editora. Aí a letra A, né? Pode-se observar na fala do entrevistado a presença do marcador né, que é típico da oralidade. O uso da forma verbal vamos, estamos, quer dizer, é próprio da oralidade. C. O entrevistado usa uma marca de correção na frase quando diz mas, com, em outros idiomas. A palavra aí, depois das escolas de língua, é um cacoete, ou seja, uma palavra que é pronunciada, mas que é desnecessária à construção do discurso. Então, essa daqui é para identificar as marcas da oralidade, né? Que podem ser observadas. Essa é bem parecida com aquela que nós fizemos ali na 5. E é para assinalar, no caso, mais de uma, tá? Seriam 3 respostas corretas. Quais seriam, hein? Vocês têm que colocar ali as 3 opções que vocês acham que há ali as marcas da oralidade. Foi só uma aqui. Certo, então finalizamos aqui. Gostaram? Então, certo, o exercício 5 aqui. A repetição da palavra caipira nesse trecho não indica pobreza vocabular. Ao contrário, trata-se de um recurso estilístico.
a reiteração, que consiste na repetição de uma palavra ou construção para obter algum efeito. Nesse caso, dar ênfase e destaque à palavra caipira, ressignificando-a a cada repetição. Experimente excluir a reiteração do trecho para comparar o resultado. E aí, gente? Como que ficou esta? No caso, teria que substituir aqui, né? O caipira, caipira. Ó, aqui já é mencionado... Oi? Eu não entendi essa direito. Eu não sabia se era pra fazer outra coisa ou se era pra substituir por algo, ou substituir por outras palavras. Aham, e tu substituiu pelo quê, meu amado? Em vez de botar caipira, caipira, eu botei mais o verdadeiro caipira mantém os hábitos na fala. Aham, mas aí tu repetiu ainda caipira, né? Pelo que... olha só. Experimente excluir... Era pra excluir a reiteração, né? Do trecho pra comparar o resultado. Então, pelo que eu posso substituir a palavra caipira, caipira, sem citar, né? Caipira, e que deu o entendimento que é o caipira que foi mencionado anteriormente. Quem saberia dizer? Ninguém? Eu não sei de nada. Ó, vou dar um exemplo, vou explicar de outra maneira. No caso, vocês poderiam trocar por um pronome pessoal do caso reto. Por exemplo, se eu quero falar, hoje tem aula de redação com a professora Sabrina, certo? Aí, se eu quisesse substituir professora Sabrina, eu poderia substituir pelo quê? Ou se eu quisesse falar, o Pedro fez toda a tarefa. Se eu quisesse substituir o Pedro, eu substituiria pelo quê? Ele. Então, aqui. Porém, o caipira até pode usar um aparelho moderno, sofisticado, mas... Aí vocês vão substituir pelo quê? Mas ele não tem hábitos de fala, né? Mas ele mantém os hábitos na fala, então só substituiria aqui o ele. A e a B. Aqui tranquilo, a letra A, querem que eu escreva no... Eu acho que não dá pra copiar aqui na apostila. Não. Tem uma outra plataforma que eu dou aula que às vezes dá pra escrever embaixo, assim, ó. Professora, por que tu não faz atividade e responde no chat pra gente poder copiar depois? Querem que eu coloque ele no chat? Tá bom, eu coloco. Vou colocar, tá? Então, é isso que eu tava perguntando pra vocês, né, gente? Se vocês queriam que eu... Opa, acho que é um Ctrl+C, Ctrl+V. Deu Ctrl+C. Então, essa ficou a 5A, né? Pra eu colocar aqui. Bernardo, por favor, né? Bernardo. Ctrl+V. Então, estou colocando aqui. Mas ele mantém os hábitos na fala, nas crenças continuam. Ó, fechou. Para B, vamos para B. Agora amplie a reiteração da palavra caipira, faça os ajustes necessários e comente o resultado com o colega.
Essa talvez vocês tenham sentido um pouquinho mais de dificuldade, né? Eu posso falar como eu fiz? Pode. Eu botei... Porém, o caipira pode até usar um aparelho moderno, sofisticado, mas o caipira mantém os hábitos mantém os hábitos da fala caipira. Nas crenças, o caipira continua igual, e ainda bem. Pode repetir? Pode repetir, por favor? É que deu uma travadinha aqui pra mim. Porém, o caipira até pode usar um aparelho moderno, sofisticado, mas o caipira mantém os hábitos da fala caipira. Nas crenças, continua do mesmo jeito, o caipira continua igual. E ainda bem. Eu acho... Ficou um... Tá, calma, deixa eu ver aqui. Continua do mesmo jeito e ainda bem. Mas eu acho que tu repetiu muitas vezes ali o caipira. Mais alguém fez, gente? Essa a gente vai ter que arrumar. Mais alguém fez essa? A única que ela não fez é a Maria. Acho que ficaria. A única que seria possível seria naquela última parte. Continua do mesmo jeito e ainda bem. Quem continuou do mesmo jeito e ainda bem? No caso, o caipira, né? Daí pra reescrever ali. O caipira continua do mesmo jeito e ainda bem. Essa última frase aqui, ó, que ele colocou, Só que tu fez tudo, né, João Gabriel? Por isso, isso. A única coisa foi que tu fez mais do que era. Ctrl V. No caso, seria só a última parte, tá? Eu já até copiei do teu aqui, ó. Então, seria 5B. Obrigada por ter colocado aqui, já agilizou pra prof, tá? Meu Deus, tem que fazer a chamada, gente. Estou aqui de papo. Não tô de papo não, gente, né, gente? Tô corrigindo.